Meus irmãos e minhas irmãs, começamos hoje a leitura, nos dias feriais, da carta aos Filipenses. Filipos, uma cidade do norte da Macedônia, foi a primeira colônia romana a ser evangelizada por Paulo, quando pela primeira vez pisou no continente europeu. Nos Atos dos Apóstolos, Lucas nos fala desta primeira evangelização. Não havia lá muitos judeus, pois não havia, ao que parece, sequer uma sinagoga. Mas, com algumas mulheres, foram os missionários, a esquadra de Paulo, para um local perto de um rio, onde parecia-lhes haver possibilidade de fazerem oração ao ar livre. Dentre aqueles que escutavam, estava uma mulher de Tiatira, comerciante de púrpura, que se chamava Lídia, talvez a primeira europeia a se converter com a pregação do apóstolo Paulo. Lucas afirma que ele e seus colaboradores estiveram depois hospedados na casa dessa nova discípula. Mais tarde, da prisão, Paulo lhes envia esta carta escrita de próprio punho, pois é uma carta autêntica. E, contrariamente às outras cartas, aqui Paulo se desmancha em elogios, mas, sobretudo, mostra o seu coração de pastor. Como ele se deu bem, como ele, apesar das tribulações que lá sofreu, esteve à vontade e pôde anunciar a todos o Evangelho de Jesus, a boa nova de Jesus, o caminho que conduz à salvação e que passa necessariamente por Jesus. No decorrer da carta, afirma também que recebeu dos filipenses, e apenas deles, uma quantidade monetária capaz de fazer frente às suas necessidades pessoais. Mais adiante ele vai dizer que necessidade absoluta ele não tinha daquele dinheiro, pois aprendeu a viver na pobreza e a viver também na riqueza. Aprendeu a não ter nada e aprendeu a se contentar com tudo também. Tudo posso naquele que me conforta. Porém, parece-nos que aquela pequena comunidade em Filipos foi uma comunidade que cresceu na vida cristã. Nós não conhecemos mais o avanço e o progresso daquela comunidade. Hoje, toda essa região está nas mãos dos gregos ortodoxos, e existem também por lá muçulmanos. Mas, como em toda parte, Deus possui um grupo que é o seu povo, que são os seus eleitos. E eu acredito que, graças ao apostolado de Paulo, lá em Filipos, lá no norte da Grécia, lá na Macedônia, até hoje exista um grupo que leia esta carta aqui com um gosto diferente do nosso, que leia esta carta aqui com um sabor todo próprio. Foi a nós, foi aos nossos ascendentes, foi aos nossos primeiros irmãos na fé que esta carta foi recebida, e como foram eles elogiados, e como Paulo se desmanchou em favores para com eles, e como Paulo os evangelizou apaixonadamente. Com este mesmo espírito, nós gostaríamos de ler
nós também a carta aos Filipenses.